Nutri, o que eu preciso para fazer a dieta flexível? Eu vou te falar aqui nessa aula, tá? Você vai precisar, primeiro, descobrir a sua necessidade calórica, ou seja, quanto de calorias você precisa. Lembrando que ninguém é igual a ninguém, tá bom? Então, os melhores cálculos vão usar seu sexo, sua altura, sua idade, sua condição atual. E mesmo assim não é 100% ainda, tá? É uma estimativa de caloria, tá? Vai depender de todo o seu histórico de vida e questões individualizadas, realmente genética aí, pra gente saber quanto você vai gastar de energia mesmo, quanto você precisa de energia para que o seu corpo funcione, tá? Existe um exame que é a calorimetria indireta. Nesse exame é muito fácil, é muito simples de fazer. Aqui na minha cidade de Londrina tem, eu sei que em muitas cidades já tem. Você vai no laboratório, eu não lembro exatamente o custo, a última vez era em média de R$300, se eu não estou enganada. E você vai sentar ali e vai colocar um aparelhinho na sua boca, nariz, e vai ficar ali por um tempo e ele vai fazer o cálculo de quanto você está gastando de energia, aí consegue descobrir quanto você gasta dentro de 24 horas de energia, né, de caloria, quanto que você necessita. Como não temos aqui, né, então nem todo mundo tem o aparelho, nem todo mundo quer investir R$300 para poder fazer o teste, né, a gente usa cálculos, tá? E aí eu passei para vocês para entrar no site do TDEE, né, que está em outra aula, para você descobrir quantas calorias você precisa. E aí você vai encontrar uma taxa metabólica basal. Essa quantidade de caloria é só para o seu corpo funcionar, tá? Só para os seus órgãos funcionarem. Se você ficasse 24 horas ali deitada em uma cama, você já tem um gasto ali, que é um gasto muito grande, na verdade, é o maior gasto que você tem. Muito mais do que o gasto que você tem lá na atividade física, com o exercício físico que você faz lá 30 minutos, 1 hora lá por dia ou 2 horas, tá? É muito menor realmente. E aí você vai encontrar então sua necessidade calórica, o seu basal primeiro. E aí depois tem mais um acréscimo ali de caloria que tem a ver com as atividades do seu dia a dia, não exercício físico mesmo, mas atividades do dia a dia, porque você não fica o dia inteiro sentada. Então você tem um gasto um pouco maior ali do que se você ficasse deitada, né, aliás. E aí essa caloria toda, e aí você pode ter também o gasto por exercício físico, se você fizer também, tá? Somando tudo isso, nós temos a sua necessidade energética total, ou chamado NET, ou gasto energético total, que é o GET, tá? E você encontrando isso aí, você tem essa caloria para você se manter. Então, se você consumir essa caloria que você encontrou, você vai manter o seu peso. Não vai ter alteração corporal, não vai ter mudança corporal na sua composição corporal, tá? De perda de gordura, ganho de massa magra, nada disso. Depois que você tiver sua necessidade calórica calculada, você encontrou quanto você precisa para manter o seu peso, lembrando que é uma estimativa. Como que eu vou ter certeza, Nutri? Vai lá, segue aquela caloria por 2 semanas e vê se seu peso vai mudar para mais ou para menos. Se mudou para mais, se você engordou, então quer dizer que sua necessidade é um pouquinho menor, seu metabolismo é um pouquinho mais lento, gasta um pouco menos, aliás, tá? A palavra correta, do que o cálculo mostrou. Se você acabou perdendo peso, quer dizer que aquele cálculo subestimou, que você precisa de um pouco mais de caloria para o seu corpo ali funcionar e manter o seu funcionamento. Então é um pouco mais do que aqui, tá? Então beleza, encontrou sua necessidade, fez o cálculo, encontrou quanto você precisa de calorias para manter. Agora você vai determinar quanto você vai comer. Sim, porque nem sempre o que você precisa para manter, o que você controlar é o que você vai comer. Vai depender do seu objetivo. Então vai ver que você quer emagrecer. Ou você quer ganhar músculo, quer ganhar massa muscular, tá? Ou vai ver que você está grávida. Então tudo isso vai mudar. Se você está grávida, a gente tem um aumento ali de 200, 300 calorias a cada de tempos em tempos ali, porque tem que dar suporte ali pro neném, senão você começa a ganhar peso e compromete. Se você quer perder peso, quer emagrecer, a gente precisa também reduzir a caloria. Se você quer ganhar músculo, a gente precisa comer mais. Então vamos lá, você encontrou sua necessidade calórica, quanto você precisa para manter. Ah, Nutri, eu quero emagrecer. O que você vai fazer? Você tem que comer abaixo daquela caloria que você precisa para manter, porque se você comer aquilo lá, você vai manter. Se você reduz,
você emagrece. Ah, eu quero ganhar músculo, mas não quero ganhar gordura. O que eu faço? Vai ter que comer mais do que essa caloria de manutenção, porém também tem que fazer musculação, um exercício de força, porque senão esse aumento de calorias que você começou a consumir ali vai virar gordura. Se você vai fazer esse exercício bonitinho, não falha, malha bonitinho, vai virar músculo, tá bom? Então não tem muito segredo. Você vai então ver se você vai reduzir caloria ou aumentar. Quanto que eu reduzo ou aumento? Eu falei um pouco na outra aula de 25%, 35%, mas uma forma muito mais fácil de você fazer, que é reduzir ou aumentar, dependendo se você quer perder peso ou ganhar, de 500 a 1.000 calorias, tá? E tem que ser aos poucos. Então eu quero emagrecer e eu vi que a minha necessidade energética é de 2.000 calorias. Então você pode começar consumindo 1.500 calorias, tá? E depois ir para 1.000 calorias, beleza? Eu sugiro que você nem comece com as 500, reduz ali umas 300, segue 2 semanas bonitinho, os 14 dias bonitinho, pra gente ver como que seu corpo reage com aquelas menos 300 calorias. E depois você pode, se ele reduziu bem, mantém por mais 2, reduziu novamente mais 2, mantém. Começou a estagnar, aí você reduz mais um pouco, inteirando menos 500 ali, tá? Reduz mais 200 ali. Reduz então 500, depois você pode reduzir 600, 700, 800, tá? Mas tem que manter por um tempo ali, pelo menos 2 semanas para você ver o resultado, dia após dia por 2 semanas, tá? Quero ganhar músculo, fazer musculação bonitinha, certinha, procurar um personal trainer, um orientador para fazer periodização aí do seu treino e aumentar a sua caloria, de 500 calorias a 1.000 calorias, às vezes até mais. Mas você vai de pouco, aos poucos. Por quê? Quando você aumenta um pouco, você vai aumentar músculo. Se você aumentou além da conta, além de músculo, o corpo também vai aumentar em gordura. Então aumenta de pouco, vê se está tendo aumento, tem que acompanhar com uma nutricionista, seria legal. Ou então em fotos, ver se você está perdendo muita definição, aumentando muito barriga, ficando com mais celulite. Quer dizer que está aumentando muita gordura. Então reduz um pouquinho, continua ali malhar, porque a gente quer aumentar só músculo, tá? A gordura sempre vai aumentar um pouco, tá, gente? Então, quem ganhar massa muscular vai vir gordura, mas não pode ser a maior parte. Tem que ser muito mais músculo e um pouco menos de gordura. Se na sua região aí, se você tiver um nutricionista, para você ir, conversa com ele, marca consulta, faz acompanhamento com ele e fala, olha, eu tô fazendo aqui a dieta flexível, então eu quero mais mesmo que você só me oriente na periodização da dieta, tá? Então você fala isso pra ele. Eu quero também fazer acompanhamento da porcentagem de gordura, de músculo, pra ver se tá indo tudo certinho, tá? E aí ela não faz dieta pra você, ela vai fazer só a periodização, que é te falar quantas calorias, quanto de carboidrato, proteína e gordura em cada fase ali do seu processo, porque isso vai mudando, tá? Então, beleza. O que a gente precisa, retomando aqui para ter dieta flexível? Saber sua necessidade de calorias, definir quantas calorias você vai consumir, dependendo do seu objetivo, se é ganho, se é perda de peso, tá? E depois define os macros. O que são os macros? Se você não viu a aula de macros, você vai lá e vai ver, tá? Carboidrato, proteína e gordura. Você vai conhecer o que são eles, a função e aonde você encontra, tá? Que alimentos você encontra. Então, são esses 3 nutrientes que trazem caloria pra gente. As vitaminas e minerais não trazem calorias. Por isso que tomar vitamina não engorda, a não ser que tenha outras coisas naquela vitamina, a não ser as vitaminas mesmo, tá? Vamos definir quanto você vai comer de carboidrato, de proteína e de gordura, tá? O que eu sugiro? Se você quer ganhar massa magra, você precisa ter carboidrato alto, tá? Então, você tem que consumir ali de mais de 50% da sua dieta toda, daquelas calorias que você precisa, 50% tem que vir de calorias de carboidrato, tá? Mais de 50, na verdade. E principal, começa determinando a quantidade de proteína. Você precisa consumir proteína por quilo de peso, tá? Então você pega o seu peso e faz vezes 1,4. Você vai encontrar lá a quantidade de gramas que você tem que consumir de proteína, tá? É de 1,4 até 2 gramas por quilo de peso. Então, se você pesa 60, e 60 vezes 2 vai dar 120. Tem que consumir 120 gramas. Só que a gente não precisa começar com as 2.000 gramas por quilo de peso. Você pode começar com 1,6, 1,5, tá? 1,6 seria ideal, de 1,6 a 2. Então, você vai pegar, vai pôr na calculadora, seu peso, vamos supor, 60 vezes 1,6. Vai aparecer lá, sei lá, 80, 90, 100 gramas, não sei. Esse que você vai consumir de proteína, tá bom? No seu dia. Determinou isso, não mexe mais, isso aí você vai manter. Aí você vai ver quanto você vai comer de carboidrato e de gordura.
Como para aumentar músculo precisa de bastante carboidrato, definiu proteína, defina agora o carboidrato, tá? Tem que ficar ali, por quilo de peso, 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas, 6 gramas, vai depender muito aí, tá? De que fase. Começa com 3 gramas aí, que tá mais que suficiente. 3 gramas por quilo de peso. Ou se for em porcentagem, vocês vão entender já que eu tô falando, tá? De gramas, onde você vai encontrar isso aí, definir como você vai saber quanto por cento tá tendo de cada um. Você já vai entender. Só vai gravando o que eu tô falando. E vai anotando aí. Defino proteína, define lá carboidrato, ou por quilo de peso, ou por porcentagem. A porcentagem vai ser acima de 50. 55, 60%, tá? Então 55, 57, 58, 59, 60% de carboidrato. O que sobrar você põe de gordura, tá? E prefira comer gorduras boas. Abacate, azeitona, amendoim, castanha, semente de chia, de abóbora, de girassol, tá? Prefiro azeite, tá? Prefiro esses alimentos, beleza? O que mais que você precisa para a dieta flexível? Retomando, porque gravar, falar, repetir, faz a gente gravar. Sua necessidade de calorias para manter. Definir quantas calorias você vai consumir, se é para perda, se é para peso, quanto você vai aumentar ou reduzir. Definir quanto de carboidrato, proteína e gordura você vai ter na sua alimentação. Lembrando também que fibras é super importante. Então, consumir pelo menos ali 25 gramas de fibra no seu dia todo. Depois você vai precisar também de uma balança de cozinha, tá? Para você saber se você está consumindo lá as 120 gramas de proteína lá ou não, tá bom? Então você precisa. E precisa também de um aplicativo de contagem de macros e calorias. Eu uso o MyFitnessPal, mas tem Tecnonutri, MyFitnessPal, Alimentos, tem vários outros. Eu já usei Tecnonutri, MyFitnessPal e esses dois são confiáveis. Tem um que chama Macros também. Eu gosto desses dois porque eles têm uma tabela bem confiável que nós profissionais usamos, que é a TACO, T-A-C-O. É uma tabela aí da Unicamp, tá? Que é uma tabela confiável. Então, quando você pesquisar banana TACO, né? Que você quer a banana pela tabela da TACO, ela vai mostrar quanto de carboidrato, proteína lá, gordura e fibra e é uma fonte confiável. Tá? Não é qualquer lugar, qualquer que você pegou aí, tudo errado, tá? Então, sempre que for pesquisar um alimento, eu vou ter uma aula depois ensinando vocês a usar o aplicativo, tá? Mas já adiantando, sempre escreva o nome do alimento que você quer e na frente escreva TACO. Se tiver aquele alimento na TACO, perfeito, já usa ele. Se não tiver, você pega uma outra e compara para ver se não tem muita divergência, porque às vezes você coloca lá, uma colher de sopa de arroz. Uma informação vai dizer que tem 50 calorias, outra fala que tem 100 calorias. Você fala, nossa, mas tem muita diferença. Na mesma quantidade, na mesma colher de sopa, tá errado isso aqui. Então, vê o que as outras dizem, vê qual que a maioria diz, sabe? A mesma coisa, pega uma média ali, tá bom? Senão você pode errar muito aí, muito feio, tá? Aí você vai lá no aplicativo, eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Mostrando como que você vai no aplicativo colocar suas calorias que você encontrou lá no cálculo, né? Caloria que você vai consumir, que você quer atingir todos os dias para chegar no seu objetivo. E lá no aplicativo você consegue já ver, colocar a porcentagem. Então assim, você vai, tem três caixinhas, uma do carboidrato, uma da proteína e uma da gordura. Você mexe assim, subindo o dedo, aumentando ou reduzindo a quantidade de cada um deles. Então você começa pela proteína, como eu falei, coloca lá a quantidade de gramas que você encontrou lá, ou percentual, depende do aplicativo que você vai usar, tá? Então no MyFitnessPal, se não me engano, é só em percentual. Então você vai colocando 10, 20%, 30% na proteína. Aí você vai mexendo aqui, em cima ele aparece quanto de gramas que vai dar, entendeu? Aquela porcentagem. Então você vai mexendo ali e olhando ali nas gramas, quanto você está chegando perto daquelas gramas que você calculou lá por seu quilo de peso. Você não fez lá 2 gramas vezes seu peso, lá vezes 60 quilos deu 120? Então você vai mexendo aqui no percentual, vai ver em cima se está chegando perto do 120. Chegou, parou, encontrou ali seu percentual de proteína. Vamos para o carboidrato. Aí você mexe no carboidrato, tentando ficar ali acima de 55%, né, de 50%. Vai colocando ali, encontrou mais ou menos. E aí vai faltar a gordura, né? Que é a última que você vai mexer. Aí embaixo ele vai estar aparecendo se você já passou disso, porque tem que fechar 100% tudo isso, a conta, né? Esses 3 ali, cada porcentagem de cada um que você mexer tem que fechar 100%. Entendeu? Porque você está mexendo, você quer 100% da sua dieta
em carboidrato, proteína e gordura. Você vai mexendo ali na gordura até que apareça 100% ali embaixo. Chegou 100%, fechou, tá? Então começa pela proteína e depois pelo carboidrato, tá? Mas eu vou fazer com vocês depois isso bem bonitinho no aplicativo, vocês vão entender completamente, tá? Então, o que você precisa para ter dieta flexível? Saber a quantidade de calorias que você precisa para manter, definir quanto você vai fazer de aumento ou de redução de calorias, aí definir quantas calorias você vai consumir, definir seus macros, carboidrato, proteína, gordura, ter uma balança de cozinha e baixar no seu celular um aplicativo de contagem de macros e de calorias, tá bom? Depois você vai ter uma aula aprendendo a usar o aplicativo e também vou falar sobre macros, porque esse negócio aí a gente precisa conversar melhor, tá? A gente precisa... Você não vai começar com uma quantidade de macros aqui e ficar ficar o tempo todo até chegar no seu objetivo nessa. Não, a gente vai ter que sempre mudar. Então eu vou fazer uma aula de periodização e sobre macros, beleza? Então é isso, gente. A gente se vê na próxima aula.